Senhoras e senhores, eu sou Kelvin Juan e é com satisfação que apresento a vocês o primeiro vídeo do curso de classes, vídeo qual você vai aprender a ser o melhor dagger do seu servidor. Sejam bem-vindos! E aí pessoal, como vocês podem ver, eu ainda estou no level 77. E um dagger para um bom PVP precisa de no mínimo 79, pois no level 79 ele vai ganhar todas as suas skills, isso no interlude, é claro. Então bora upar um pouquinho, vamos. As dice, senhoras e senhores, que todo e qualquer dagger precisa ter é uma de Dex mais 4, STR menos 4 com mais 4, STR menos 4, e a terceira die fica a seu critério, se você coloca mais um de com ou mais um de Dex. A die de com ela vai te dar, além de HP, CP, regeneração de vida, limite e redução de peso, ela vai te dar resistência a stun. Então se você estiver num servidor, principalmente low rate, e estiver tomando muito stun, é melhor colocar a terceira die com mais um. Agora a die de Dex, que é a que eu estou usando, ela vai te dar accuracy, ela vai te dar critical rate, embora a dagger não precise, eu já vou falar porquê. Ela vai te dar ataque speed, ela vai te dar speed, ela vai te dar evasion, e além de tudo isso, ela vai te dar mais chance de acertar os blows, que são essas skills aqui. Então, como é um servidor PVP, eu não estou sofrendo muito com stun, porque tem resistências, eu tenho 3 joias com resistência stun, eu estou usando a terceira die de Dex. Bem rapidinho agora, só os buffs necessários para dagger, tá? Primeiro a gente vai buffar as resistências, porque se for substituir um buff é melhor substituir as resistências, tá bom? Então vamos buffar Invocation, que dá resistência a Necro, Over, essas coisas. Flame Guard, que dá resistência a... como é que é o nome daquela classe que solta bola de fogo? Poxa vida, aquele mago do fogo lá. Também no Song a gente tem resistência a Storm, que dá resistência a Spell Roller, e pelo jeito é só. Nos Dance a gente vai ter a resistência à água, que vai dar resistência a Spell Singer. No servidor que eu tô jogando são só essas as resistências, tá? Então agora vamos aos buffs que são necessários para o dagger. Shield, Greater Shield, Haste, que vai influenciar no cooldown das skills, Blast Body. A gente não vai precisar de Focus nem de Song of Hunter, porque o dagger não precisa de critical rate. Por natureza, todas as skills do dagger vão dar crítico. Como prova, eu tô deixando um vídeo na tela aí para vocês verem como mesmo sem buff, o dagger com todas as skills ele vai dar crítico. Então não buffem o Focus, buffem apenas o Death Whisper, que vai dar critical damage, ao contrário do Focus, que dá critical rate. Berserker nem pensar, vai tirar PDF, vai tirar MDF, vai tirar tudo. Guidance também não precisa, ele não influencia no quanto você vai acertar nos teus blows, tá? Só a Dex que vai influenciar, e aquela daga de Mortal Strike também. Windwalk, Mental Shield, Wild Magic, Agility, que é para dar Evasion, Resist Shock para não tomar stun. Você pode pausar o vídeo e ver para que cada um dos buffs serve, porque tem a descrição dele aqui nesse NPC, tá bom? Lembrando que os buffs vão estar todos na descrição do vídeo. Agora o Song a gente vai usar o Song Art para dar PDF, Water Evasion, Warding Game Death, Wind Speed. Hunter não vai precisar, Critical Rate não precisa, lembram? Resistência eu já peguei, então vamos pro Vitality, vamos pro Champion e vamos pro Reneval. O Champion e Reneval eles vão dar... eles vão diminuir o cooldown das skills, tá? Tem muita gente que pega o tal do gatinho também para diminuir o cooldown da skill, o Gift of Seraphim, o cavalinho na verdade. Só que ele reduz o cooldown de skill mágica, tá?
Então se você pega uma skill dessa pro Dagger, não tá adiantando nada, só tá ocupando espaço. Nos Dance a gente vai pegar só o Fire, que dá Critical Damage, e o Fury, que dá Attack Speed. O Dance Aqua Guard a gente já tem. Aqui a gente vai pegar o gatinho de crítico, tá? Para dar mais Critical Damage. E a gente vai pegar o Cove. Aqui já tem muito buff, tá? Essa configuração de buff é para um servidor 24/4, um servidor low rate onde tem pouco buff. Aí você vai usar o Focus Power ou Focus Chance, você vai usar o Dash, você vai usar essa Critical Blow aqui, vai usar Mirage, vai usar Evasion e vai substituindo. Então é bom você saber o que você está usando, um de cada vez. Os equipamentos para um Dagger são algo muito sensacional. Enquanto contra Mago você vai usar um set Draconic, pois ele vai dar mais 4% de Attack Speed e os Blows vão recuperar mais rápido. Quanto mais Attack Speed você tiver, logo você terá ele mais vezes para matar o seu adversário. O set Nightmare também contra Mago vai te dar mais MDF, então fica aí ao seu critério. Normalmente servidor low rate não vai ser tão fácil assim o acesso ao set Draconic, então o mais fácil será o set Nightmare. Se você tiver, use e abuse. Agora contra Fighter, principalmente as classes que dão stun, o melhor set a ser usado é o Majestic, pois ele dá mais 50% de resistência a stun. Então pensa, você tá contra um Dagger e você tá com medo de tomar bluff. Equipa o Majestic, bufa resist choque, você vai ter 3 joias de resistência a stun, não vai tomar stun, velho. Agora se for tipo um duelista, uma classe que não dá stun, usa o Draconic mesmo, porque a defesa é um pouquinho maior e você não vai precisar se preocupar com stun. Contra a classe de stun, Majestic. Contra outras classes Fighter que não dão stun, ou Mago, Draconic. Para um Dagger, senhoras e senhores, tem 2 tipos de dagas que são essenciais. A primeira é com SA de Critical Damage, tá? Não importa a daga, não importa o grade que ela for, o importante é que seja o SA de Critical Damage. Como propriamente dito pelo nome, Critical Damage vai aumentar o dano da sua skill no crítico, tá? A minha tá mais 20, porém você não precisa encantar a sua também se o enchante for muito difícil no seu servidor, tá? Primeiro encante o set, as suas joias e depois, se sobrar, você pode encantar a sua daga, tendo em conta que o P-Ataque não vai influenciar no dano das skills, tá? A segunda daga é uma daga que não tem no servidor, inclusive, então eu tô deixando um print na tela. É a daga de Mortal Strike, ela tem 40% de chance de acerto dos blows, então se o daga estiver muito cego, não estiver acertando muito, você pode usar essa daga, que é uma ótima escolha. Ela não tem no servidor porque alguns ADMs optam por não usar ela, porque é uma daga muito apelona, embora seja uma daga oficial do Lineage, mas alguns ADM optam por tirar. O passivo eu uso PDF, tá? Sem essa adaga com passivo de PDF, eu tenho arredondados 2.700 de PDF. E com ela eu tenho 3k de PDF. Então 300 e pouquinho de PDF a mais vai ajudar muito na defesa, tá? Pode ser também um argumento de dodge, se você tiver com pouco evasion também vai deixar o Dagger bem resistente, tá? Lembrando que o Dagger, o foco dele é defesa, é evasion, é resistência. Agora vamos às skills, onde serão citadas apenas as mais importantes. E falando de skill importante, temos aqui a Fox Chance e a Fox Power, que são skills que são muito confundidas por alguns players em questão de interpretação. Então estamos aqui com o Charbot para a gente tirar um duelo e desvendar os mistérios dessa skill, descobrir o que cada uma faz, tá? A Focus Chance, senhoras e senhores, é uma skill que vai dar mais dano se você estiver frente a frente com o seu adversário. Ela é recomendada para PVP frente a frente mesmo, classes como duelista,
titã, mago e afins, tá? A Focus Power é uma skill que é mais recomendada contra BS, que é para grudar nas costas, em um PVP massivo, contra arqueiro que vai estar correndo, virando as costas para você. A Focus Power é uma skill que vai dar mais dano nas costas. Agora a gente vai ver se é verdade mesmo isso que eu tô falando, usando a mesma skill e vendo em qual dos dois buffs essa skill vai dar mais dano, tá? Respira, respira, respira. Com a Fox Power ativada, o seu Dead Blow, que é a skill que a gente vai usar, ela vai dar 700 de ataque na frente, tá? 1200 que saiu agora foi skill de Overhit. Isso acontece com Dagger sim, tá? Skills de Overhit são skills que vai sair com dano maior do que é o dano normal dela, tá? Se você tiver sorte no meio do PVP, você vai tirar algumas Overhit, vai ser bem legal, tá? Mas o normal dela é 700 com a Fox Power ativado. Agora usando a Fox Chance na mesma skill, que é um buff direcionado a dar mais dano frente a frente, ela vai dar 900 de dano. Subir um pouquinho, né? 900 a 1k de dano. Agora nas costas ela vai dar 1k de dano também. Só que com a Fox Power ela vai dar mais dano ainda. Então por que mesmo com a Fox Chance ela dá mais dano nas costas do que na frente? Porque o Dagger, senhoras e senhores, independente de Fox Chance ou Focus Power, o Dagger, ele por natureza, ele vai dar mais dano mesmo nas costas, tá? E além de dar mais dano nas costas, ele vai acertar mais o blow se tiver nas costas. Por isso que é importante, durante um duelo, você tá frente a frente, o cara vai estar perdendo seu target, porque você vai estar usando miragem, então você vai para as costas, fica se movimentando, tenta chegar nas costas do cara, que vai ser muito bom. Além de confundir ele ter que ficar clicando, se atrapalhar todo, você vai dar mais dano. Então a gente vai ver agora o Focus Power hitando nas costas, tá? Aceitando o duelo porque tinha dado T pelo tempo. A gente lembra que o Focus Chance dá 1k de dano nas costas e o Focus Power com a mesma skill vai hitar em torno de 1500. Aumenta muito o dano, velho. Aumenta muito o dano. Agora usando o Vício Stance e o Backstep nas costas, vai dar mais dano ainda, ó. 3k e 700 de Overhit numa classe Heavy. É muito dano, velho. É muito dano, tá? 3k e 700. Tá bom pra você? 3k e 700, 3k e 200 é muito dano. Então, esclarecida a diferença entre Fox Chance e Fox Power, a gente vai ver agora o restante das skills, tá? Temos aqui o Dash, que vai te dar mais speed. Temos o Trick e o Switch, que vai tirar o target do teu adversário. Temos um look que vai abrir porta. Geralmente é usado em servidor low rate para abrir porta de calabouço, essas coisas, tá? Temos o Backstep, que a gente usou, que foi a skill que deu mais dano e só funciona nas costas. Temos o Fake Death, que é uma skill que te deixa morto, não literalmente. Geralmente é usada se você estiver em volta de muito mob e você quiser se livrar deles. Aí você usa ela e os mobs saem de você. Não funciona contra player, mano, a não ser que o player seja um player experiente, não conheça a skill e acho que de fato você morreu, porque o player consegue te atacar mesmo nessa skill. Você não consegue se levantar clicando nessa skill de novo, então você digita o comando /stand que você vai se levantar. Temos a Ultimate Evasion, que vai te dar evasão, como dito no nome. Dead Blow, mais uma skill de ataque. Vicious Stance, vai aumentar o teu critical damage. Essa skill Focus Skill Mastery, ela vai te dar mais sucesso nas skills. Ela vai te aumentar a chance de acertar blow, ela vai te aumentar a chance de acertar buff. Temos a Lethal Blow, que é outra skill de ataque. Fox Chance, Fox Power já citadas. E temos o Bluff, a gente já vai falar do Bluff, tá bom? Temos o Critical Blow, que ela dá a possibilidade de Lethal Strike. Eu tô vendo a skill na hora, eu tô lendo a skill na hora, tem umas skills que eu esqueci.
essa vai tirar o accuracy do cara. É muito bom você usar contra arqueiro, contra titã, skill que bate no physical attack, ou como vocês preferem chamar, F1. A Mirage você vai usar para o cara ficar perdendo seu tart, assim como essa e essa, tá? Mas ao contrário da Switch Trick, a Mirage é um buff, e essas duas são uma skill de ataque. Temos a Escape Shackle. Será que eu estou falando o nome certo das skills? Escape Shackle é uma skill que vai te tirar de hold, tá? Você toma um hold do tanker, fica preso no chão, você usa ela e sai correndo. Agora explicando o buff, senhoras e senhores, tem 3 situações que podem acontecer depois do uso dessa skill. A primeira é que o seu tart não aconteça nada com ele, ele fique no mesmo lugar e a skill não funcione. A segunda situação é que ele somente vire de costas, mas não fique stunado. Então você usa o buff, viu que ele virou de costas, mete um backstep. É tempo de meter o backstep e o tart virar de volta para você. E a terceira situação é que ele fica de costas para você e stunado. Nesse tempo você tem tempo para matar ele tranquilo, tá? Se acontecer isso com ele, já era para ele. Então a gente vai usar o buff algumas vezes e vamos ver o que vai acontecer. Ó, aconteceu a terceira situação aqui, ó. Ficou stunado, virado de costas para você. É o tempo suficiente para você, se não matar, tirar muita vida dele ou finalizar ele se estiver no meio do PVP, whatever. Agora vamos ver as demais situações. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ó, não aconteceu nada. A skill não funcionou. Ele ficou do mesmo jeito, virado para você e continuaria te batendo mesmo assim. Stunado de novo. Terceira situação. Agora só virou de costa, ó. Não tomou stun. Se ele tivesse me batendo, se não fosse bot, ele só ia virar de costa e ia voltar pra mim. Então, são as situações que aconteceram no buff. Agora é hora de colocar em prática tudo aquilo que foi visto aqui. Eu agradeço imensamente pela sua paciência, pela sua atenção. Peço que deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo sábado, no nosso próximo curso de classes. Uma ótima semana para você e ótimos PVPs. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
and we'll grow.